Oi, gente. Terça-feira, 24 de maio. O Evangelho é tirado de São João 16, versículos de 5 a 11. É interessante que ele fala assim: olha, agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu enviarei a vós. E quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Então eu paro aqui e digo, interessante ele dizer isso, porque ele está falando o que vai acontecer, e quando ele disse que é preciso que eu vá, os apóstolos nem sabiam para onde e não perguntaram, mas se entristeceram, porque eles não queriam perder Jesus. Era uma amizade ali, no momento meramente humana, mas de afinidade, de afeição, de intimidade, de carinho. Que gostoso ter aquele Jesus bonito, jovem, assim atraente, interessante, envolvente, que falava, que envolvia, que atraía, tocava no coração deles e eles iam atrás. Agora fala em partida, ruptura, vai estragar tudo o que tinha feito, então eles se entristeciam. Mas Jesus dizia, mas é bom que eu vá, porque se eu for, eu mando o defensor, eu mando aquele que vem para ficar, para estar com vocês o tempo todo. E aí ele coloca esta, eu diria assim, essa equação, ele divide em 3. E ele diz, quando ele vier, ele vai acusar o mundo em relação ao, primeiro, pecado, segundo, a justiça, e terceiro, ao julgamento. E ele explica, quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quer dizer, esse é o pecado. Eu vim do Pai, o Pai me mandou, e eles, o mundo, não acreditou em mim. Então eles pecaram. É o não, entendeu? Aquele não primeiro que os nossos primeiros pais deram a ordem de Deus, não coma a fruta desta árvore, e eles disseram, não, nós vamos comer. Agora Jesus vem como um novo Adão, e ele próprio é rechaçado. Mataram Jesus, esse é o pecado, porque não se beneficiaram da morte, porque a morte trouxe vida nova, mas eles se fecharam na morte, mataram, enterraram e não acreditaram na ressurreição. Então, por isso que Jesus fala em relação à justiça, e ele diz, quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O que isso tem a ver com a justiça? Ele vai levar para o Pai exatamente a certeza de que ele leva nele para nós a vida nova. Então se fez justiça, ele pagou o pecado que a humanidade cometeu, e ele ressuscitado volta para o Pai para levar na sua humanidade a nossa humanidade. Então ele fez justiça, pagou a dívida e resgatou agora a liberdade. Então por isso justiça. E ele diz em terceiro lugar, e quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Então ele fez justiça para nós e condenou o inimigo, o chefe desse mundo que nos levou ao pecado. Então a gente termina dizendo, que bom que ele veio e nos deu esta liberdade e nos garante a manutenção dessa liberdade no defensor. Mas agora,
o que nós vamos viver? A justiça? Eu vou me tornar um justo, aquele que merece o pagamento da culpa e a liberdade do cumprimento desta pena? Ou eu vou me deixar envolver e arrolar no julgamento daquele que não quis a liberdade, a libertação, o perdão? Então são dois polos, justiça e julgamento. Ele quer nos dar a justiça, nos levando com ele para o céu, e quer que seja feito o julgamento do príncipe desse mundo, o inimigo, o chefe da maldade, sendo lançado fora, nos infernos, como dizia o velho credo, a velha oração do Crê em Deus Pai. Então é essa agora a nossa alegria. Mesmo parece que Jesus se afastando, Ele está nos dando realmente aquele que faz justiça, aquele que nos conserva na vida nova, na nova vida, na salvação. Então é tão bonito essa frase, e é tão importante que a gente tenha coragem e força para viver essa justiça e não sejamos vítimas do julgamento. Nossa, é difícil, mas quando estamos com Jesus e nos deixamos apaixonar por Ele, é impressionante como a gente ganha essa nova força e essa nova esperança. É isso que a gente não pode perder, a esperança de vivermos a justiça do perdão, o perdão da salvação.